por esta grandiosa oportunidade de poder estar aqui nesta vigília tão abençoada. Eu estou, amanhã começa, amanhã não, hoje, uma conferência na igreja do meu amigo pastor Nicodemos, a partir de hoje, sábado, domingo e segunda, 3 noites do impossível de Deus. Estaremos lá nessas 3 noites pregando a palavra de Deus, e no sexto houve a possibilidade de estar aqui permanentemente. Então, Deus abençoe o pastor Cílio, que é o pastor anfitrião desta igreja, o pastor Nicodemos, que é meu amigo de muito tempo, o pastor Marcos Romão, que é o dirigente aqui desta vigília, vai ser o companheiro, o pastor Gilmar de Usa, que é um dos valores desta nação que Deus tem levantado, o pastor Leonardo Silva, que está me acompanhando junto com o pastor Nicodemos e todos os demais. Que o Senhor Deus continue nos abençoando. Abra sua Bíblia no livro do Êxodo, capítulo de número 3, e o versículo é o de número 1, e depois o versículo 4, depois da primeira vírgula. Capítulo 3, verso 1 do Êxodo diz: E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian, e levou o rebanho atrás do deserto e veio ao monte de Deus, a Horebe. Verso 4, depois da vírgula: Bradou Deus a ele no meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. E ele disse: Eis-me aqui. Amém. O capítulo 3 do Êxodo, o capítulo 4, esses dois capítulos, eles praticamente falam a respeito da chamada, a respeito da separação que Deus fez na vida do homem chamado Moisés. O capítulo 3, que é mais esclarecedor ainda, fala com muita propriedade quando Deus chamou o homem Moisés. Moisés, na prateleira dos homens ou dos grandes heróis da Bíblia Sagrada, ele está praticamente sozinho. Se formos colocar alguns homens em prateleiras, nós não colocaremos nenhum outro homem do lado na prateleira de Moisés. Ou seja, Moisés está numa prateleira única, porque a respeito de Moisés, o próprio Deus, certa feita, disse: com todos os homens ou os outros, eu falo por profeta, eu falo por visão e sonhos, mas com meu servo Moisés, eu falo cara a cara. Então este ganhou dentro da galeria dos heróis de Deus um patamar único. Moisés, segundo a Bíblia Sagrada, foi o homem que mais teve da parte de Deus uma intimidade profunda. Moisés, segundo a Bíblia Sagrada, foi o único homem que um dia chamou, ou por que não dizer, a atenção de Deus, dizendo que se Deus não fosse no meio do povo, que Deus poderia riscar
o seu nome do livro de Deus. Moisés, segundo a Bíblia Sagrada, foi o homem que teve uma visão maior daquilo que se chama Deus. Quando ele rogou que Deus lhe mostrasse a sua face, e Deus, por misericórdia, mostrou somente as costas. Moisés, segundo a Bíblia Sagrada, também foi o homem que viu Deus escrever em tábuas de pedras aquilo que Deus desejava e por ordenança deu à nação de Israel. Moisés também foi o homem que mais tempo ficou perto de Deus sozinho, ao ponto do seu rosto resplandecer com uma glória que era transitória, e Deus mostrando a Moisés o resplendor de seu poder. Moisés também foi o homem que, quando entrava na tenda do testemunho, a Bíblia diz que o povo ficava olhando ele indo, até que uma coluna de nuvem tampava suas costas e ele desaparecia no meio da glória de Deus. Então, este homem que nós acabamos de ler, quando Deus o chamou, todos aqui conhecem a história de Moisés. Todos aqui sabem como foi o começo, como foi a trajetória e como foi o fim da sua carreira. O versículo que nós lemos diz que Moisés estava no deserto, na intenção, ou por que não dizer, na mente de Moisés, no coração de Moisés, a sua vida findaria nesta região, porque Moisés estava fugido do Egito, pois lá havia cometido um crime. Então, chegando na terra de Midian, Moisés estruturou sua família, Moisés edificou sua casa, e Moisés também passou a ter uma ocupação. Então Moisés não podia mostrar-se, Moisés não podia se mostrar a uma sociedade, nem tampouco viver como todos os outros homens viviam, porque seu passado, ainda que passado, era um tanto quanto presente. Então o deserto era o melhor lugar para ele viver. O deserto era o lugar ideal para que ele ali findasse toda a sua vida. Mas um dia Moisés, no seu labutar, no seu trabalho cotidiano, ele leva o rebanho atrás do deserto. E quando lá ele chega atrás do deserto, ele vai até o monte de Deus, que é o Horebe. E de repente ele vê uma sarça que está pegando fogo, mas ela não se consome. E quando ele se aproxima para ver que mistério era aquele, que situação era aquela, que a sarça em chamas, mas não se consumia, de repente ele ouve uma voz dizendo: Moisés, Moisés. E prontamente ele diz: eis-me aqui. Aqui começa então a chamada de Deus na vida do homem Moisés. E eu gostaria de falar nesta madrugada, sem tomar muito tempo, e quem sabe um tema mais ou menos assim: chamados para a vitória, ou por que não dizer, chamado para a vitória. E o que Moisés tinha, o que Moisés
Moisés tinha quando Deus o chamou? O que Moisés tinha quando Deus o chamou? A primeira coisa que se revela que Moisés tinha quando Deus o chamou, nós acabamos de ler. E bradou Deus a ele do meio da sarça, dizendo: Moisés, Moisés. Ou seja, Moisés tinha um nome. Ou seja, qualquer pessoa que é chamado por Deus, ou vai ser chamado por Deus, ou está sendo chamado por Deus, ele tem que ter um nome. Ou seja, todos têm um nome. Agora preste bastante atenção na particularidade quando Deus o chama pelo nome. O texto é bem claro em dizer: e levou Moisés o rebanho atrás do deserto. Então você pega a palavra deserto e você vai ver que deserto é um lugar que não tem nada. O nome deserto já diz que deserto de tudo. Deserto é um lugar de solidão. Deserto é um lugar onde você não tem companhia. Deserto não tem absolutamente nada. Esta frase é muito corriqueira no meio dos crentes e na boca dos crentes. Irmão, estou passando num deserto, ou seja, estou sozinho, não tenho ninguém, porque estou num deserto, não tenho nada. Ora, se o lugar era deserto e só tinha naquele lugar Moisés e a sarça, então qualquer termo que Deus usasse estaria falando com Moisés. Tipo, se Deus dissesse ei, era com Moisés. Se Deus fizesse psiu, era com Moisés. Se Deus dissesse olá, era com Moisés. Se Deus falasse homem, era com Moisés. Se Deus dissesse ei, você aí, era com Moisés. Então qualquer som, qualquer termo que Deus usasse, estaria falando com Moisés. Mas Deus que é zeloso, mas Deus que é cuidadoso, mas Deus que é carinhoso, mas Deus que tem a sua singularidade que somente é dele, tem o cuidado e o zelo de chamar Moisés pelo seu nome. Por que, pastor? Duas razões. Primeira, quando Deus o chama pelo nome, Deus está dizendo: eu te conheço. E num deserto, você ouvir alguém te chamar pelo nome, uma coisa você tem certeza: quem está me chamando me conhece. O salmista disse: de um modo tão terrível eu fui formado. Quando eu estava no ventre da minha mãe, o Senhor já me conhecia e pelo meu nome me chamava. Ou seja, Deus tem o cuidado de, no deserto que você está enfrentando, te chamar pelo seu nome. Essa é a primeira razão. A segunda é que quando Deus chama pelo nome, Deus está dizendo para você: não tenha dúvida, estou falando com você. Porque chamada não pode ter dúvida. Quando Deus me chamou, não me deixou com dúvida. Quando Deus te chamou, não te deixou com dúvida. E no deserto da vida, Deus te chama pelo seu nome. O nome, é a primeira herança que nós recebemos. O nome é a primeira herança que nós recebemos. Eu vou fazer uma pergunta aqui, eu tenho certeza que a resposta vai ser não. Pode ser que haja um sim dentre este povo que está aqui. Lá vai. Quem aqui escolheu o seu nome? Ninguém. Por quê? Porque nome ninguém escolhe. Quando você nasce, você o recebe.
Então é uma herança. Você pode não gostar do teu nome, mas é o nome que Deus vai te chamar. Você pode não ter muita alegria de ter este nome, mas Deus te chama pelo teu nome. Oh, glória a Deus! No deserto, ninguém te conhece. Que deserto é esse, pastor? O deserto do anonimato, o deserto do esquecimento, o deserto da dificuldade, o deserto da luta. Ninguém conhece você, mas Deus conhece o teu nome. Oh, glória ao nome de Jesus de Nazaré. Quando foi anunciado a Zacarias que ele iria ser pai, ele duvidou da palavra do anjo. E o anjo disse: por que duvidaste? Você vai ficar mudo. Aí a Bíblia diz que a esposa de Zacarias engravidou, e quando nasceu um garoto. E começaram a chamar o menino de Zacarias, que era o nome do pai. E a mãe disse: não, vai se chamar João. Mas não tem ninguém na família com o nome João. É Zacarias. Não, é João. Pergunta ao pai. O pai é mudo, mas não é surdo. Aí perguntaram ao pai: como é o nome do garoto? Ele fez gestos e lhe trouxeram uma tábua pequena. E ele escreveu na tábua: o nome do garoto é João Batista. Mas ninguém viu, porque ele estava com a tábua assim. Depois ele pegou a tábua e virou. Quando ele virou a tábua, todos leram o nome do garoto. Ou seja, todos passaram a entender e a conhecer que o nome do garoto era João Batista. Talvez ninguém te conheça, porque a tábua do teu nome ainda está virada. Mas o Deus que escreveu o teu nome, ele vira a tábua assim. Oh, glória ao nome de Jesus. E quem não te conhecia vai passar a conhecer. O negócio é meio estreito enquanto a tábua não está virada. O negócio é meio apertado enquanto a tábua não está virada. O negócio é meio difícil enquanto a tábua não está virada. Enquanto a tábua não vira, você passa aperto. Enquanto a tábua não vira, o negócio é meio escasso. Mas depois que aquele que te deu o nome pega a tábua da tua vida, a tábua da tua chamada, a tábua do teu ministério e vira, ninguém pode dizer que não conhece. Porque quem te chamou está dizendo: o nome dele é este, o nome dele é este. Você foi chamado para a vitória e ninguém vai roubá-la de você. Você pode adorar o nome de Jesus. Jesus certo disse: as minhas ovelhas conhecem a minha voz e eu as chamo pelo seu nome. É com este nome que você vai brilhar. É com este nome que Deus vai te exaltar. É com este nome que você vai crescer. É com este nome que você vai progredir. É com este nome que você vai alcançar os patamares que Deus preparou para a tua vida. Do deserto para a glória, em o nome de Jesus de Nazaré. É a primeira coisa que Moisés revela dele, um nome. A segunda coisa que o texto revela que Moisés tinha quando Deus o chamou, é que a Bíblia diz: e apacentava Moisés, e pastoreava Moisés, e trabalhava Moisés, e se ocupava Moisés com o rebanho de Jetro, seu sogro. Moisés tinha ocupação. Lá vai. Moisés tinha ocupação. Ninguém é chamado desocupado. Ninguém. Eu não sei de onde veio a filosofia, a ideia de que evangelho é para desocupados e vagabundos. Evangelho é para pessoas ocupadas. Chamado de Deus é para quem já está fazendo alguma coisa. Evangelho não é cabide de emprego nem lugar de malandro. Evangelho
de fazer alguma coisa. Moisés estava no deserto, mas estava ocupado. Não tinha plateia, mas estava ocupado. Não tinha arquibancada cheia, mas estava ocupado. Não tinha aplausos, mas estava ocupado. Não tinha elogios, mas estava ocupado. Não tinha palacetes, mas estava ocupado. Detalhe, ocupado com aquilo que não lhe pertencia. Porque no Evangelho você não é dono de nada. Glória ao nome de Jesus de Nazaré. A igreja tem dono, a chamada tem dono, ministério tem dono, os dons espirituais têm dono, revelação da palavra tem dono, poder tem dono, a glória tem dono, não mexa nela. Oh, glória ao nome de Jesus de Nazaré. Para a sociedade somos um bando de desocupados, mas para Deus estamos ocupando o nosso tempo em louvor e adoração ao Deus Todo-Poderoso. Deixa ocupado, porque alguém desocupado, Satanás vai ocupar. Alguém desocupado, Satanás vai ocupar. Pode olhar na Bíblia, os homens chamados, todos eles ocupados. Quando Deus mandou Elias ungir Eliseu, profeta em seu lugar, disse Deus: ele está trabalhando com a 12ª junta de boi. Quando Deus chamou Davi, Davi estava cuidando das ovelhas. Quando Deus chamou Gideão, estava malhando trigo no lagar. Quando Jesus separou os 12, mais da metade eram pescadores. E Jesus disse: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. A ocupação que vocês têm no mar, vou usá-las na terra. No mar vocês pegam peixes, na terra vão pescar homens. Ocupado. Então larga essa vida de malandro, de desocupado, maletinha na mão, sem trabalhar, sem estudar. E ainda arrumando namorada. Se chegar na minha casa para namorar minha filha, a primeira coisa que eu perguntar: qual ocupação é a tua? Oh, glória a Deus. Porque essa foi uma das perguntas que fizeram a Jonas quando estava deitado lá no barco. Disseram: levanta, dormente, acorda. Qual é o teu povo? Que ocupação é a tua? Oh, meu Deus. Para de viver de mistério, porque mistério não enche barriga. Para de viver de mistério, que mistério não sustenta a família. Para de viver de mistério, porque mistério não faz ninguém crescer. O nome já diz mistério. Mistério é coisa oculta. Se é oculto, tu vai viver no oculto a vida toda e nunca vai ser revelado. Oculte-se, porque Deus está de olho em você. Deus tem uma obra na tua vida. Deus quer te usar, quer te promover. Mas você não se ocupa, desocupado de casa em casa. De casa em casa não é profeta, é andarilho sem o que fazer. Ocupe-se. 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 Pastor, mas eu já tenho a vocação. É diferente. Vocação é uma coisa, chamado é outra. Vocação é aptidão. Vocação é desenvoltura. Vocação é habilidade. Chamado é separação. Oh, glória a Deus. Eu estou te ensinando. Vocação, fique ocupado. Porque na tua vocação, você é ocupado, eu vou dizer: agora eu vou me separar. Aí eu vou lhe chamar. Agora o cara nem vocação tem e já quer ser separado. Ocupe-se com aquilo que é de Deus. Receba nesta madrugada a autoridade de Deus. Moisés tinha nome.
pastor, mas a minha origem é pobre, é humilde. O que está em pauta não é qual é a tua origem. O que está em pauta é que você e eu, nós temos origem. Aí você diz, a minha origem é nobre, glória a Deus. A minha origem é simples, glória a Deus. O que só não pode é você negar a sua origem. Sabe como Elias surge no cenário da história de Israel? Elias o Tisbita, de Tisbe, um lugarejo de Gileade. Quando Deus o chama, ele vem trazendo consigo a sua origem. Oh meu Deus, bendito seja o nome de Jesus. Não é honra, eu não honro a Deus chegando aqui ou em qualquer lugar e pegar o microfone e na minha mão direita ou esquerda um anelzão de formando ou formado sem nunca lá o ter passado. Não honra a Deus. Não honra a Deus eu chegar aqui e pousar como quem sou, como nunca fui ou sendo. Não honra a Deus. Não honra a Deus eu mascarar minha origem para dizer que nunca passei por lá. Não honra a Deus. O que honra a Deus é o homem chegar numa tribuna com a sua origem e alguém olhar e dizer, como pode alguém de uma origem tão simples alcançar um patamar elevado? O que honra a Deus é o cara dizer, eu montei, vivi montado no lombo de um jumento, eu vivi uma vida de pobreza, de miséria, mas Deus me arrancou de lá. Eu vivi no tráfico, mas Deus me salvou. Eu era viciado em crack, mas Deus me salvou. Eu era bandido, mas Deus me transformou. Não sou mais, porque o que tem de bandido postando de crente, mas continua sendo bandido, sendo malandro, safado. O que tem de capozinho que só soltava foguete para dizer que a polícia estava chegando e eu disse que foi todo de boca de fumo. Nunca foi, não sabe nem o que é. Meu filho, traz consigo sua origem, que Deus vai exaltar com a vida. Origem! Isso aqui, Pergunta para o povo lá daí qual é a tua origem. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Sabe o que Paulo fala da origem dele? Olha, eu sou hebreu de hebreu, da tribo de Benjamim, circuncidado ao 8º dia, segundo a lei fui fariseu, segundo zelo perseguidor da igreja de Cristo. Essa era a origem dele, uma origem nobre, mas tudo isso que eu achava ganho, eu reputei perda por Cristo, para ver se de alguma maneira eu consigo alcançar a ressurreição dos mortos. Sabe qual era a origem de Pedro, quando estava lá falando mistério, falando em todo mundo, o povo dizendo, mas que homens são esses? Pelo que eu sei, muito deles são indoutos, não são letrados e agora estão falando isso aí. Origem, glória ao nome de Jesus de Nazaré. Elias chegou com o dedo em riste, bem dentro da cara de Acabe, a linguagem alegórica, é claro, mas trazia consigo Elias, o Tisbita, um roceiro, um capial, que a Bíblia diz o perturbador de Israel. A sua origem, irmão, está negando sua origem porque está com vergonha da sua origem. Oh, glória ao nome de Jesus. O Deus que tem poder, independentemente da tua origem, vai te levar a um lugar que Ele deseja. Mas não negue. Oh, glória ao nome de Jesus de Nazaré. A sua origem. Deus disse, eu sou o Deus de teu pai. Aí Deus continua dizendo, sou Deus de Abraão, sou Deus de Isaac, sou Deus de Jacó. Primeiro, origem. Aí Deus começa a descortinar as gerações. Geração de Abraão, que é conhecida pela célula máter chamada fé. Abraão venceu pela fé, rompeu pela fé. Abraão é o nosso pai na fé. Todos que são filhos na fé são filhos do patriarca Abraão. O homem era tanta fé, com tanta fé, que chegava a ser doido. O que Deus mandava ele fazer pela fé, ele fazia. Geração que rompeu pela fé. Deus de Isaac, a geração da promessa.
promessa. Pode olhar a vida de Isaac. Nele está a promessa passada de Abraão para ele. Certa feita, Isaac, junto com os filisteus, habitando lá em Gerar, a Bíblia diz que no mesmo ano ele colheu 100 vezes mais. E os filisteus preocupados: você vai ficar mais poderoso que nós, você já é. Afasta-te de nós, vai para o deserto. Lá no deserto, os filisteus pensaram: lá ele morre, lá ele vai ser destruído. No deserto vai morrer. Mas quem tem promessa de Deus, no deserto vai ter vitória. E Isaac foi para o deserto. Quando meteu a ferramenta no chão para cavar a água, achou um poço, que no fundo do poço tinha água viva. Porque quem tem promessa de Deus vai ter milagre no deserto. Ei, esse deserto não vai lhe matar, esse deserto não vai lhe destruir, porque Deus tem promessa na tua vida. Quanto mais lutarem contra você, quanto mais oprimirem você, quanto mais colocarem você em situação difícil, Deus lá em cima estará dizendo: minha promessa te acompanha, vai. Minha promessa te acompanha, vai. Minha promessa te acompanha, pode ir. Vai fechar as portas para mim, Giovanni. Não tem porta fechada para quem tem promessa. Vai, vai. O vento está soprando forte e o mar está encapelado. Não tem vento forte e mar encapelado que afunde barco de quem tem promessa de Deus na vida. Vai, meu filho, vai, vai. A promessa está contigo, vai. A promessa é na tua vida, vai. A promessa é no teu ministério, vai. A promessa é na tua chamada, vai. A promessa é com o teu casamento, vai. A promessa é com teus filhos. Podem ir, meu filho. No deserto vai manifestar a promessa de Deus na sua vida. Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Jacó é herdeiro da promessa com Isaac, segundo Hebreus 11. E Abraão habitou em terra alheia, em cabanas, com Isaac e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Então Jacó também tinha promessa. E qual é a diferença de Isaac para Jacó? É enorme. É que Isaac soube esperar e Jacó não soube esperar. Tudo que Jacó conquistou antes de ser Israel foi na base da esperteza. Tinha promessa? Tinha, mas queria ser esperto. Tinha promessa? Tinha, mas queria ser maluco. Tinha promessa? Tinha, mas gostava de esperteza. Não é diferente nos nossos dias. Você tem promessa? Tem. Então não seja esperto. Porque Deus não trabalha com esperto. Deus não trabalha com maluco.